Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu vim aqui falar um pouquinho do nosso baralho de investigação dos estilos parentais. As autoras desse material são a Natália e a Lara. A indicação de uso, com crianças a partir de 3 anos até 12 anos. E a abordagem utilizada para fundamentar esse material é a TCC, mas ele pode ser adaptado para as outras abordagens, e também para a utilização da área clínica e jurídica. Ele é composto, então, por 67 cartas que vão trazer ilustração das figuras familiares, frases sobre práticas parentais, desenhos e também cartas de conceito para cada estilo parental. O objetivo desse material, então, é conseguir auxiliar as crianças a expressarem as suas percepções sobre as práticas parentais no seu ambiente familiar. É dar um espaço para a criança conseguir, talvez, identificar isso, né? Na verdade, o profissional vai identificar isso através das expressões da criança. Então, ela vai permitir que o avaliador identifique as práticas parentais mais presentes, que são exercidas com essa criança. Então, o aplicador deve deixar as cartas previamente organizadas na mesa e ter em mãos, a folha de respostas, que é uma folha que é disponibilizada como anexo. E também, primeiro, ela deve apresentar as cartas referentes aos personagens, pedindo que a criança identifique as pessoas com que ela mais se relaciona. Então, como eu, Gabi, faria isso? Tem vários grupos de cartas, tem esse grupo amarelo, o grupo rosinha, o grupo lilás, o grupo azul e o grupo verde. Então, eu deixaria todos esses bolinhos virados na mesa assim, e começaria, pelo grupo azul, que é o grupo de familiares. Aqui estão algumas cartas, para a gente identificar, mostrando para a criança quem é que faz mais parte do seu cotidiano, da sua rotina. Eu botei aqui como exemplo o pai, a avó, essa cartinha que é uma carta coringa, mas outras figuras que aparecem são tia, avô, irmão, mãe, madrasta, irmã, enfim. Aqui está a folha de respostas para a gente ir marcando, o que a criança for falando, para depois no final a gente conseguir contabilizar. Então, em seguida, depois que a gente apresentar essas cartinhas do grupo familiar e identificar que, por exemplo, quem participa da vida dessa criança é o avô, o padrasto, a irmã e a mãe. Um exemplo, Então, em seguida, a gente vai apresentar as cartas de comportamentos e pedir que a criança consiga identificar comportamentos que são comuns na sua realidade, relacionando com os personagens que executam cada comportamento. Então, a gente vai explicar, olha, então, quem faz mais parte da tua rotina, tu fica mais com a tua mãe, com o teu avô, com a tua mana, essas pessoas aqui, então, são quem fazem parte do teu cotidiano. Agora, eu vou te apresentar alguns comportamentos, algumas situações, e eu quero que tu me diga quem costuma agir assim contigo. Então, aqui estão os outros grupos, são, então, dos estilos parentais, que tem ilustrações, como essas aqui, e frases como grita comigo, controla com quem eu saio ou falo, tudo tem que ser do seu jeito, quero me controlar a todo momento, bate em mim, às vezes fico machucado. A gente vai lendo e mostrando os desenhos para essa criança e pedindo para ela relacionar. Então, a atividade ela também pode ser iniciada com a apresentação da seleção de comportamentos que ocorrem na vida da criança. E, no segundo momento, identificar os personagens. Isso é outra opção, tá? Eu comecei apresentando para vocês primeiro identificar quem faz parte do cotidiano dela e depois quem executa os comportamentos e falas. Ou, se vocês quiserem e acharem melhor, iniciar primeiro, apresentando algumas situações, algumas falas, e depois e selecionar, quais acontecem com ela, e depois ela vai falar dos personagens da sua vida. É muito importante também a gente deixar muito claro para essa criança que não há uma resposta certa, uma resposta errada, que ninguém, vai punir ela por nada, e que as práticas parentais elas podem ser exercidas também por mais de um personagem. Então, a mãe e o padrasto podem agir da mesma forma, ter as mesmas práticas parentais com ela. Aqui tá alguns exemplos, e também a carta conceito. Por exemplo, o estilo parental autoritário, ele é caracterizado por muito limite e pouco afeto. Esse estilo envolve a imposição de muitas regras e pouca flexibilidade, bem como o desejo de que as crianças sejam controladas e obedientes. A opinião e os desejos das crianças são pouco observados e valorizados.
Aí o estilo permissivo, né? Então, que ele é caracterizado por muito afeto e pouco limite, que ele é marcado pela postura permissiva, muito afetuosa, porém sem limites nem regras, né? Também o participativo, que daí aqui, ao invés de botar o conceito, eu botei uma ação, né? Que é cuidar de mim quando eu estou doente, botei aqui a ilustração. Então, a criança, ela vai ir identificando e mostrando para vocês como acontecem essas práticas parentais e quem costuma agir dessa forma com ela. Com isso, vocês vão marcando lá naquele quadrinho que a gente falou do anexo A e fazendo a apuração dos dados. Então, o aplicador deve preencher a folha de apuração dos dados de acordo com a fala da criança. Nas cartas, cada frase é representada por um número, e esse número deve ser assinalado nos quadrinhos ao lado da figura parental responsável pelo comportamento. Por exemplo, ó, vocês estão vendo que tem, por exemplo, aqui tem o número 9, aqui tem o número 12, aqui o número 50, número 24. Então, a minha mãe cuida de mim. Então, lá na minha mãe, eu vou botar o número da cartinha, que é 12. E daí eu vou ir marcando e no final eu vou somar. Depois das frases terem sido selecionadas e relacionadas aos familiares correspondentes, o aplicador vai somar o número de quadradinhos marcados e anotar o resultado na coluna seguinte. Então, com essa apuração de dados, vocês vão conseguir identificar qual que é o estilo parental mais predominante. Aqui no manual do material, o tópico número 4, ele vai apresentar características, né, de cada estilo parental. Então, lendo o manual, antes de fazer e depois de fazer a aplicação, vai conseguir dar para vocês uma compreensão maior dessa dinâmica familiar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem o like de vocês e também compartilhem com outros colegas.